Oi, gente, tudo bem? Dessa vez eu quis fazer um formato um pouco diferente aqui para vocês. Então, em vez de fazer uma reunião, né, assim como eu falei no grupo, em vez de fazer uma reunião online, que nem todo mundo pode comparecer, eu resolvi fazer esse vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, que eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na reunião. Mas aí vocês podem ir assistindo, pausando, consultando depois que vocês precisarem. E qualquer coisa, vocês me chamem também no WhatsApp, tá? Para poder tirar dúvida. Ou se então o grupo de vocês tiver muita dúvida e quiser marcar uma reunião online também comigo, a gente pode fazer isso para poder discutir as questões, tá? Hoje eu vou fazer a mesma coisa que daquela vez, eu vou falar um pouco das fontes das questões aqui e eu vou explicar como que é a tarefa final, que dessa vez a tarefa não é responder um questionário, é a análise de documentos. E para mim, assim, eu acho ela maravilhosa, eu acho muito legal de fazer. Ela é como se fosse um quebra-cabeça e a gente vai chegar lá. Então vamos lá, vou espelhar minha tela. Vou colocar a tela cheia aqui. Vou colocar para a gente compartilhar tudo. Não, vai ser janela nossa aqui. Ok, compartilhando, certo? Vamos lá. Vamos começar então aqui pela questão 12, que é a primeira questão. Ela vai contando, né, de forma seguida. Então, a 11 foi a tarefa a última tarefa da fase 1, aí agora a gente começa na questão 12, tá bom? A questão 12 é uma peça publicitária, né? Então, um folderzinho aqui publicitário, com o título Me Chame Pelo Meu Nome. E aí vai ter uma menina aqui, tirando uma foto dela, escrito Laura, me chame pelo meu nome. Usar expressões ofensivas contra pessoas com deficiência é crime de capacitismo. E aí é um folder, né, de conscientização sobre esse crime de capacitismo contra pessoas com deficiência, da Prefeitura de Curitiba, junto com a Fundação de Ação Social e o Conselho Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência. E aí, de novo, falando com vocês, para vocês prestarem muita atenção nessa ficha técnica aqui. Título Me Chame Pelo Meu Nome é uma peça publicitária, origem Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. E foi acessado em 2025, mas a gente não tem, né, quando que ele foi feito. E aí, né, desse conselho aqui, com a Prefeitura de Curitiba, as palavras-chave, capacitismo e pessoas com deficiência. Vamos tentar saber mais da fonte, né? Vamos acessar aqui esse link. Vamos lá. Então, aqui a gente já tem que é de 2022, de dezembro de 2022, que é uma campanha sobre o capacitismo em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? E aí o objetivo é esclarecer a população e combater práticas discriminatórias em relação ao tema, melhorando a inclusão na capital. E aí vai explicar o que é o capacitismo e tem ali já o objetivo, né, dessa peça publicitária. Bom, gente, isso aí já ajuda, né, a fazer a questão. É uma peça bem recente, então vai ser como se fosse uma interpretação de texto, mais tranquilo. E aí, sobre o documento e o tema que ele trata, ou seja, esse documento aqui, essa peça publicitária, e o tema dele, que é o capacitismo, assinale a alternativa mais pertinente. Vamos lembrar, continua aquela questão. Uma vale 5, outra vale 4, outra vale 1 e outra vale 0. A que vale 5 é a que vai fazer uma interpretação da fonte. A que vale 4, ou até mesmo 1, depende, vai ser uma que vai fazer uma descrição ali da fonte, tá? Então, ó, né, você vai olhar aqui, a que vai mais analisar, tá bom? A alternativa que vai mais analisar. A ideia aqui desse vídeo não é isso, é analisar as fontes mesmo, para ajudar vocês. Então, vamos para a 13. Leia o trecho a seguir, retirado do livro Angústia, de Graciliano Ramos, publicado em 1936. Ok. Não sei se vocês já tiveram contato com Graciliano Ramos na escola mesmo. Ele é um autor maravilhoso, inclusive, um autor muito bom. Ele é conhecido mais pelo livro Vidas Secas. E ele é um autor que vai estar publicando ali nos anos 30, né? O que a gente tem aí nos anos 30? Esse livro vai ser publicado em 36. O que a gente vai ter é
a Era Vargas. De 30 até 45 está acontecendo a Era Vargas, especificamente em 36 já está rolando uma certa ditadura do governo Vargas, então o governo Vargas está prendendo quem é comunista, e aí a gente já, né, já uma informação para vocês, o Graciliano Ramos, o autor aqui desse livro, Angústia, que tem o trecho aqui para nós, o Graciliano Ramos, ele era comunista, e ele era, assim, muito comunista. Não é só, eu me declaro comunista. Ele era filiado ao Partido Comunista, ele visitou a União Soviética, ele era muito, muito comunista, e ele não fazia questão de esconder isso, tá bom? Então, a gente tem que pensar nesse quesito, né, que ele era bastante comunista, filiado ao Partido Comunista, num momento que o Vargas está proibindo outros partidos, inclusive o Partido Comunista, e perseguindo também os comunistas. Bom, vocês têm que ler esse trecho aqui. É um trecho de 2 páginas do livro aqui, da página 95 a 97. E o que esse trecho está falando, né? O que esse livro fala para começar? Esse livro chama Angústia, e ele vai falar, enquanto o Graciliano Ramos escreveu, ele escreveu isso enquanto ele estava solto. Ele vai ser preso assim que esse livro é lançado. Esse livro foi entregue num dia, no mesmo dia ele foi preso, tá? Mas ele escreveu enquanto ele estava solto. E aí é um livro que ele vai escrever sobre um personagem, ele chama Luiz da Silva, e ele é casado com essa Marina, e aí ele tem dúvidas aí de que a Marina tá traindo ele com um cara chamado Julião Tavares, tá aqui, Julião Tavares. E aí ele fica nessa angústia de que ela tá traindo, ela tá traindo, ela tá traindo, e ele detesta esse Julião Tavares, até que ele vai e ele mata o Julião Tavares. E aí ele acha que aí, né, a angústia dele passou, porque ele matou ali quem era o inimigo dele, quem estava ali postando chifre nele, mas depois a angústia continua. Bom, esse é o enredo da história, né? Mas aí ela está se passando num contexto, que vocês têm que perceber que é um contexto que é o mesmo contexto que o Graciliano Ramos está vivendo, que é dessa época aí, entre 30 e 36, tá bom? Então, leia aqui. Aqui ele está falando sobre o ódio aí que ele tem, ele está falando da Marina e o ódio que ele tem desse Julião Tavares, uma cólera engasgada, uma cólera é raiva, ele está assim, engasgado de raiva por causa desse Julião Tavares, chama ele de canalha, e que ele estava num processo de defloramento, né? Defloramento é perder a virgindade, assim, que ele estava nesse processo, intruso. Então ele fala assim, né, sobre política do país. Então chama ele de bandido, então dá para ver que ele detesta esse Julião Tavares, tá bom? Vamos lá. Já dei aqui, né, tá falando do Brasil republicano e a literatura. Já dei um bom contexto para vocês, mas vai lá e pesquisa, tá, sobre esse trecho ali, esse Angústia. Então, assim, ambientada na cidade de Maceió, Alagoas, a trama de Angústia apresenta, por meio de seus personagens, as contradições de uma sociedade em transformação. Pode ser, né? Pode ser essa resposta aí, igual eu falei com vocês, não vou falar qualquer resposta, mas essa aí tá muito correta, porque Angústia ali, esse livro, né, que está aí, igual eu falei com vocês, nesse período da Era Vargas, um período que está iniciando uma ditadura, é um período que está em muita transformação, né, o Brasil está se transformando muito, ele está saindo da República Velha, ele está saindo da questão do café, que a gente, inclusive, estudou para quem está no 3º ano, a gente, né, paramos aí antes de chegar em Vargas, mas a gente falou dessa primeira república, né, que é a República do Café com Leite, e essa transformação aí que acontece nela. Então, está sim acontecendo isso. Mas, por exemplo, enquadrado como subversivo, Graciliano Ramos foi um dos alvos da Lei de Segurança Nacional promulgada em 1935 e estava preso quando a Angústia foi publicado. Isso não está errado, isso está correto, tá? Mas isso está falando, está analisando a fonte, que a partir dessa fonte a gente consegue falar isso? Não. Então, aí que tá, é uma das questões que ou vale 4 ou vale 1, tá bom? Além de associar o casamento a uma série de dispêndios supérfluos, o trecho evidencia os contrastes entre Luiz da Silva, o narrador personagem, e Julião Tavares. Sim, esse trecho faz isso, mas a gente quer uma análise dele, a gente não quer uma descrição dele.
E a letra B, divergindo dos primeiros romances do autor alagoano, identificados no documento, Angústia não apresenta críticas à sociedade burguesa, tampouco ao conservadorismo. Gente, essa é a alternativa que está errada. Então, eu falei com vocês que eu não ia dar a resposta, né? Mas nessa questão aqui, e eu quero que vocês analisem, eu quero que vocês leiam o trecho, mas eu marcaria essa questão A. Bom, essa aqui está errada. É claro que tem críticas aí ao conservadorismo, tem crítica à sociedade burguesa. É claro que o Graciliano Ramos, como um comunista muito, muito engajado em política que ele era, e ele é realmente, né, de Maceió, na Alagoas, e tá falando aí da região de Maceió, na Alagoas também esse livro. Então essa primeira parte aqui, né, de ambientada na cidade de Maceió, Alagoas, tá certo, mas assim, com certeza apresenta sim as, as contradições de uma sociedade de transformação e com certeza apresenta críticas aí, tá bom? Ok. 14, questão 14. É uma carta pequena aqui, carta de Helena Silverstein para sua irmã Flávia. Essa carta, né, a Helena Silverstein tem 16 anos e a irmã dela, Flávia, mora no Rio de Janeiro. E ela é uma carta de 83 anos aqui, detalhando estragos da grande enchente de 1941, né, no Rio Grande do Sul. Então, então, desculpa, gente, tive que voltar aqui. Então, aqui vocês podem também acessar, né, aqui o artigo para poder ver. O acesso foi agora, em 2025. Vamos lá, vocês podem acessar aqui o site, né, que é uma enchente de 1941, que era então, até então, né, a pior da história de Porto Alegre, mas a gente teve, né, no ano passado, não sei se vocês vão lembrar, uma outra enchente no Rio Grande do Sul, que também mobilizou o país, foi um caos, né? E aí aqui está falando um pouco, né, sobre essas enchentes do Rio Grande do Sul, sobre essa carta. Eu acho que é interessante vocês lerem sim essa essa matéria de onde foi tirada para ajudar a fazer a questão, tá bom? Mas bom, carta de Helena para sua irmã Flávia. Porto Alegre, 1941. Flavinha querida, saudades. Como se foram de enchente, aqui em Porto Alegre foi um assunto muito sério. As águas atingiram a rua da praia. Tia Maria saiu de casa, nós quase que saímos, porque faltam uns 4 metros para chegar aqui em casa. A água foi um bom pedaço acima do assoalho. A cidade esteve vários dias às escuras, sem água, sem leite, sem jornal, foi mesmo de assustar. A coitada da Belmira perdeu tudo, tudo. Os móveis abriram-se todos, estragaram-se completamente. Os trens pararam e o telégrafo interrompeu. Estávamos simplesmente isolados no interior. Cinemas, colégios, faculdade de medicina e direito ficaram cheios de flagelados. E o governo sustentando todo o pessoal. Flagelados, 17 mil. O professorado todo dando comida e cuidando deles. No pão dos pobres foi até o segundo andar, quase cobriu a igreja de Santo Antônio. Os meninos saíram e o prejuízo foi calculado em 5 mil contos. E aí tá falando, né, que a não ser as lavouras, a cidade não perdeu nada, mas de lavouras perderam tudo. Então, flagelados são as pessoas que sofreram, né, com isso. E aí tá falando o evento de que fala a carta, né? Então, que evento tá falando a carta? Tá falando de uma enchente que teve no Rio Grande do Sul em 1941, que também teve, por um acaso, no Rio Grande do Sul no ano passado, em maio do ano passado também. Então, ó, foi a enchente que acometeu em Porto Alegre em 1941, deixando milhares de pessoas em situação de flagelo. É uma alternativa que está descrevendo a fonte perfeitamente, é isso daí. Mas lembra que a gente quer uma análise? Pois é. E aí vai seguindo aí, vocês vão marcar. Eu falei com vocês, eu não vou olhar questão por questão, eu vou olhar mais o documento, né, a fonte, e aí vocês vão analisar aí as alternativas junto com o grupo de vocês. Questão 15. Tá falando sobre a expedição Roosevelt-Rondon, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Desculpa. E aí aqui vai ser uma matéria de jornal
né, bem grandinha, dá para vocês abrirem aqui também essa matéria de jornal, para vocês lerem tudo de uma vez. Aqui. Muito antes de Biden, Roosevelt já tinha desbravado a Amazônia. Então, vai falar assim, porque foi um momento que, ano passado, o Biden, né, que era até então presidente dos Estados Unidos, ele foi, hoje não é mais, hoje é o Trump, mas ano passado ele veio na Amazônia, né, e aí ele foi o primeiro presidente estadunidense a visitar a Amazônia, enquanto ainda era presidente. Mas em 1913, o ex-presidente, né, dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele foi, né, numa expedição na Amazônia, ele ficou realmente ali numa expedição durante dias, e ele sofreu um bocado, assim, aqui fala que ele voltou 30 quilos mais magro e tal, e ele foi com esse general Rondon aqui, um general brasileiro, indigenista aqui, que planejava construir muitas ferrovias e rodovias também, estradas, com o apoio dos Estados Unidos, que cortassem ali a região amazônica. Então, essa era mais ou menos a ideia dessa expedição dos dois. E aí, é isso, assim, vocês vão ter que ler, né, essa matéria. Qualquer coisa, né, igual eu falei com vocês, pesquisa. Então, será que nessa expedição forneceu acervos naturais para esse American Museum of Natural History de Nova York? Ir para o Museu Nacional, será? Ou não? Né? Pesquisa isso é verdade. Então, apresenta elementos do pensamento indigenista voltado à integração nacional do Marechal Cândido Rondon. Eu falei com vocês que o Marechal Rondon, ele era indigenista. Bom, e é isso. Então, vocês vão analisar aí as questões, tá? Mas também é uma fonte recente. 16. Vai ser um videoclipe do Rincon Sapiência, é um cantor muito bacana, inclusive. Deixa eu ver se ele... É uma produção, gente, esse videoclipe também recente, né? E aí aqui tá, apresentou para vocês a letra também da música de uma vez, e a música vai falar aí, uma canção dedicada a toda a classe trabalhadora, sobre o longo trajeto de ir e vir, né? Então, assim, o ônibus cheio, né, que demora muito, quase 2 horas balançando na condução, né, no ônibus, um dia inteiro dando duro, que é cansativa, a violência subindo, que a mulher é insegura também nesse caminho, né, porque acontece muita violência, muito assédio no meio desse caminho. Então é um clipe, né, a volta para casa, já está aí falando que é uma volta do trabalho para casa, usando o transporte público, caminhando pelas ruas. E aí vocês vão ter que ver o videoclipe, presta bastante atenção na estética desse videoclipe e na letra também, mas aqui tá falando muito do videoclipe. Ou seja, não tá trazendo para você só a letra, tá trazendo o videoclipe. Então vocês têm que olhar também essa questão estética, tá? Do videoclipe. Bom, aqui não tem o ano, mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar rapidinho o ano dessa música. Mas é uma música recente. E aí vocês vão ver o que tá falando, né? Nessa como é que vocês vão analisar tudo isso, tá bom? Nessa questão. 17. Para responder essa questão, leia o trecho do livro Efemérides Brasileiras, do Barão do Rio Branco, e em seguida veja a obra de Henry Chamberlain. Gente, efeméride é um acontecimento. Então, por exemplo, é um acontecimento que vai ser relembrado depois. Então, quando a gente tem, por exemplo, em 15 de novembro, que a gente tem o feriado da Proclamação da República, isso é uma efeméride, isso é a comemoração de uma data. Tá? A efeméride é como se fosse uma data importante para o país. E aí, o Barão do Rio Branco, né, ele foi um primeiro diplomata ali, muito importante para o Brasil. E aí ele vai falar, né, um pouco aí sobre essas efemérides brasileiras. Ou seja, 1809, ou seja, anos de 1809, o Rio de Janeiro dos tempos coloniais tinha um aspecto de uma cidade do Oriente.
As casas de um e mais andares apresentavam muxarabes, isto é, rótulas em sacada. Um edital dessa data do intendente-geral de polícia, Paulo Viana, ordenou a remoção dos muxarabes dentro do prazo de 8 dias, devendo ser substituídos por grades de ferro ou balaústres de madeira. O que é um muxarabe? Né, aqui, ó. Aqui isso vai ser uma pintura, né? Uma história de 1819 a 1820, uma gravura. O muxarabe é isso aqui, ó. O muxarabe é essa treliça em madeira que é, né, igual ele falou ali no trecho, é proveniente do Oriente Médio. Então, é uma influência árabe, tá bom? Isso é o muxarabe, ainda existe. Nossa, vocês. Peraí, deixa eu abrir uma pausa. Deixa eu mostrar para vocês o muxarabe. Isso aqui é essa trelicinha assim de madeira com origem, né, oriental. É o muxarabe, era muito usado nas casas, assim, deixa eu colocar. Casas antigas. Aqui, tá vendo? Igual tá mostrando ali na imagem para vocês. É tipo isso. E aí foi ordenado tirar, tá? A proibição dos muxarabes em 1819 estava diretamente ligada à instalação da família real portuguesa no Brasil. Será? Pesquise o ano que a família real portuguesa se instalou no Brasil. Os muxarabes são elementos arquitetônicos de origem árabe que permitiam e também limitavam a comunicação entre as casas e a rua. Errado não tá, mas, né, essa alternativa aí vai ser que está mais analisando os documentos. Os muxarabes são raros no Brasil e não formam patrimônio nacional, dado o sucesso da colonização brasileira. Essa é uma alternativa que é daquela que vale zero, assim, que está completamente errado, tá bom? A arquitetura colonial impactava de modo distinto a vivência de mulheres brancas e mulheres negras, certamente, mas como? Né? Isso aqui está sendo explorado por essas fontes? Aí tem que ver. Bom, gente, isso aqui eu falei que tá errado, porque não é que eles são raros no Brasil, eles estavam tão frequentes no Brasil, mesmo com a colonização portuguesa, que o intendente-geral de polícia mandou tirar, porque estava geral, né, que ele está falando, ó, o Rio de Janeiro parecia uma cidade do Oriente, de tanto muxarabe que tinha. Então, né, não é que eram raros aí. Então, essa seria a alternativa que está errada. Vamos lá, questão 18, já estamos acabando. Aí aqui está falando do folclore. A partir da leitura do documento, suas pesquisas, é correto afirmar, tá? Vai ser um artigo de opinião sobre o folclore. E aí, vamos ver aqui, ó. Aqui vai trazer um monte de palavras, aqui realmente vai ter muitas palavras difíceis, né, de entender. Tá falando sobre cultura popular, folclore, né, de novo, gente, se vocês quiserem acessar aqui, vocês acessam aqui, ó, né, o link. Ixi, não abriu. Talvez vocês digitarem o nome aqui, vocês vão achar esse artigo inteiro, se vocês quiserem ver. Porque o artigo aqui está só alguns trechos, mas geralmente quando a gente acha o artigo todo, eu vou até pesquisar aqui, a gente consegue saber os objetivos. Está escrito o objetivo desse artigo é tal, tal, tal. Vamos ver. Esse aqui abre. Bom, até abrir, né? Então aí vai falar assim, é um artigo de opinião, e aí geralmente apresenta, esse artigo, ele quer falar disso e disso, e aí vocês já conseguem também ter uma dica aí para poder fazer a questão. Vamos ver. Folclore, ele está separado assim, porque folk, em inglês, ai que saco. Folk, em inglês, é povo, tá? É tipo pessoal, assim, folks, pessoal. E aí ele vai falar, assim, sobre, ou seja, ser uma cultura do povo, tá? A gente vai ter que achar aqui. Enfim, se eu encontrar, eu pesquiso. Eu vou encontrar com certeza, mas é porque tem que dar uma explorada aqui. Aí eu mando para vocês, tá bom? Mas aí essa questão leiam com atenção, leiam mais de uma vez se for preciso, e aproveitem aqui o glossário, né? O significado das palavras.
Essa é uma questão que eu consideraria mais difícil, não só pelo gênero do texto, o tema do texto, né, que está trazendo muitas palavras desconhecidas, e também tá vendo que as próprias alternativas são maiorzinhas. Então, vocês vão ter que ver aí mesmo qual que mais se encaixa, qualquer dúvida também, igual eu falei, vocês me perguntam. 19. É um recibo de pagamento por serviços prestados. Tá já aqui transcrito para vocês. Então, R$ 12.500. Recebi do senhor diretor da Colônia Grão-Pará a quantia de R$ 12.500, proveniente do meu trabalho de 5 dias como camarada na expedição contra os bugres para proteger os colonos, Orleans do Sul, 22 de abril de 1891, a rogo de generoso Leandro Demétrio. Bom, Colônia Grão-Pará, ela foi fundada em 1882 pela família imperial e foi um dos primeiros povoamentos do sul de Santa Catarina destinados à imigração. Bom, então aqui o que ele estava fazendo, né? Ele estava expulsando aí, vamos pesquisar o que é bugres. Grupo indígena que habitava o sul do Brasil. Então, o que está falando aqui nessa fonte? Gente, eu estou pesquisando para poder ensinando vocês como é que a gente faz, tá? O diretor da colônia do Grão-Pará, que, ou seja, é uma colônia que agora a gente já sabe, da região de Santa Catarina, do sul do Brasil, que estava sendo destinada ali em 1891 a receber imigrantes. Imigrantes da onde? Imigrantes italianos, principalmente, tá? Alemães também, mas ainda não tinha, assim, Alemanha em si. Então, vai ser principalmente imigrantes italianos. Então, ele recebeu uma quantia, porque ele ficou trabalhando 5 dias expulsando indígenas daquela região para proteger os colonos, ou seja, proteger aqueles imigrantes que estavam indo morar ali. Certo? Isso que está falando aí. A partir do recibo emitido pelo diretor da Empresa de Terras e Colonização de Grão-Pará, Santa Catarina, assinale uma alternativa correta. Os bugreiros, nome atribuído aos caçadores de indígenas, surgiram a partir da extinção da Companhia de Pedestres de 1879. Será? Pesquisar. A proclamação da República impactou a atuação de empresas colonizadoras, finalizando suas atividades e a perseguição aos indígenas. Bom, gente, não, né? Já dá para saber que isso aqui não aconteceu, continuou tendo uma perseguição aos indígenas. O documento, assinado em 1891, a proclamação da República foi em 89, evidencia a existência de expedições com o objetivo de investir contra os indígenas, tá certo? Além dos bugreiros, o Estado e as empresas colonizadoras foram responsáveis diretos pela execução de povos indígenas. Bom, igual eu falei com vocês, essa aqui está certa, mas não significa que a alternativa que vale 5. Analisem aí vocês para ver, discutam com o próprio grupo, discutam de acordo com suas percepções, de acordo com a sua pesquisa, qual que vai ser a melhor alternativa aí para você, tá bom? Vamos lá. Os documentos abaixo foram retirados da obra publicada no ano de 1671, O Mundo Novo e Desconhecido, ou Descrição de Americanos e Sulistas, na qual seu autor, o holandês Arnold dos Montanos, descreve regiões de todo o continente americano, ou seja, considerando Brasil, Peru, Argentina, Equador, Chile, México, enfim, todo o continente americano. Observe a gravura e, em seguida, leia o trecho que acompanha. Então, essa vai ser a imagem aqui, né? É uma descrição fantasiosa. É de 1671, ou seja, bem antigo, tá falando do Brasil colônia, e é de acordo com a descrição das pessoas. Então, elas descreviam os animais e ele ia lá e fazia, olha só que coisa estranha, parece um ser humano, né, esse macaco. As árvores, as montanhas, tudo de acordo com o que foi descrito para ele. Aqui a gente tem um miquinho aqui no meio, né, bem desproporcional também de tamanho. Vamos lá. É um excerto de livro, tá? Nessa ilha há também todos os tipos de macacos e símios. Símios é macaco também, tá? Vamos ver de quando é essa fonte aí. É desse mesmo cara, né? Vamos lá. De 1671 também. Então, ele fez a imagem e ele fez o texto. E aí ele vai falar, né, entre os quais há muito notável, todo peludo, com uma longa barba branca, rosto de homem velho, orelhas calvas, olhos pretos e cauda longa, que eles enrolam em um galho e assim pendurados, balançam-se de uma árvore para outra. São muito ferozes e também elusivos, que tendem a esgueirar-se e esquivar-se habilmente.
Se forem feridos por uma flecha, atacam o inimigo sem o menor medo. Que taca o pé nos viajantes, enfim. E aí vai ficar falando aí deles, tá? Um desse tipo de criatura, ao ser enviado em uma taverna para tomar vinho, não se separava do seu dinheiro antes de encher o pote. Não é menos maravilhoso, relata sobre uma dessas criaturas. Enfim, vai falar aí sobre esses macacos, tá bom? E aí vai ter as alternativas. Também não é uma questão que eu considero fácil, mas vocês vão conseguir analisar. Ó, a representação da fauna brasileira é elaborada a partir de elementos fantásticos que intensificam sua estranheza aos olhos dos europeus, reforçando a ideia de um território peculiar. Essa alternativa está bem promissora. A disseminação dos relatos de viagem pela imprensa impactou diretamente da criação de mercado europeu voltado para a comercialização de produtos exóticos. Também, mas não está falando exatamente da fonte isso daqui, né? A descrição exuberante da natureza era uma forma de demarcar a extensão e a variedade dos territórios ultramarinos, participando de uma tradição de registros ligados à manutenção das lógicas coloniais. Vamos ver. O que está falando, né? Que é uma descrição exuberante da natureza. Então, como essa natureza é exótica, ela é exagerada, ela é muito diferente, ela é muito imponente. E está falando que essa descrição assim dessa natureza como imponente era uma forma de demarcar a extensão e a variedade dos territórios ultramarinos. Então, está falando assim, não, porque lá nas colônias é assim como se fosse um grande. Como se ela fosse realmente, igual está falando aí, muito extensa e variada. Tá, e que isso está ligado a uma lógica colonial de alteridade, né? Eu estou acrescentando essa parte de alteridade, que é de reconhecer o outro. A popularização de narrativas sobre o novo mundo estimulou a expansão náutica europeia, uma vez que seus autores precisavam se deslocar da Europa ao estrangeiro para produzir novas obras. Bom, eu não diria que isso daí está certo, porque, por exemplo, esse aqui é um cara que ele não veio, né, até aqui, assim, ele está fazendo uma descrição de americanos e sulistas. Então, ele está um mundo novo e desconhecido. Então, ele tá escrevendo a partir do que as pessoas contaram para ele, tá vendo? O José de Acosta nos conta. Então, não necessariamente a pessoa tinha que vir para cá. Ela tinha que escrever a partir do que os outros contavam para ela. Tanto que é uma descrição fantasiosa. Bom? Passando para a próxima, e já estamos acabando. O Manai 1 é uma fotografia. É um trabalho em curso, Angélica Das, tá? Vamos pesquisar? Ela é uma artista brasileira. E aí aqui tá falando sobre esse trabalho dela, que é esse Humanai aí. É um trabalho fotográfico, é uma reflexão sobre a cor da pele, tentando documentar as verdadeiras cores da humanidade, em vez, né, daquelas etiquetas branco, vermelho, preto e amarelo. Bom, aqui ela tá falando, né, porque o que ela vai fazer? Vamos voltar aqui. Ela vai tirar uma foto da pessoa e ela vai encaixar na cor. O que é esse Pantone e um código? É um tipo de padronização de cores. Pantone é uma empresa que vai, a partir de códigos, documentar aí as cores existentes. Então, assim, nessa intensa variedade, cada cor vai ter um código, tá bom? E aí, o que ela vai fazer? Né? Pantone registrado, tá vendo? Pantone é uma paleta industrial, aqui, uma marca. E aí ela vai colocar, põe em questão as contradições e estereótipos relacionados com a questão racial. O diálogo aí, espontaneidade da participação, ativismo, e aí não está falando aqui, apesar dela ser brasileira, não está falando só de Brasil. Aqui, ó, 4.500 imagens do projeto, tiradas em 38 cidades, em 20 países diferentes. Ok? Então vai ter essa imagem aqui, e vai ter essa imagem aqui. Reparem que as pessoas são da mesma cor ali, desse código da Pantone, tá bom? Tem bebês, vários. A partir do projeto fotográfico em processo, denominado Manai, de autoria de Angélica Das, assinale a alternativa mais pertinente. A abrangência geográfica e a diversidade de pessoas que participam do projeto estão relacionadas à tese da democracia racial brasileira. Poderia até ser,
Mas a gente pesquisou e a gente viu que a diversidade de pessoas e a abrangência geográfica não é só Brasil. Então, não está falando de democracia racial brasileira. Poderia estar, porque ela certamente está falando de questão racial e é uma autora brasileira, é uma autora, né, que fez essa obra aqui brasileira. Mas aqui a gente já sabe que a abrangência geográfica é do mundo inteiro, então não é essa a alternativa. Trata-se da colagem de fotografias de rostos de pessoas diferentes com indicação do código de classificação da cor Pantone correspondente. Verdade, descrição da fonte, né? Pantone é uma das empresas que que tentam criar sistemas de identificação e categorização de cores que passam a ser utilizados como referência internacional. Verdade também, mas a gente não está falando aqui da fonte, a gente está falando, essa alternativa está falando sobre a Pantone, não está falando sobre o trabalho da Angélica Das. Ao utilizar os padrões industriais na representação da diversidade da sociedade, a artista problematiza temas como o racismo. Essa parece a mais correta, né? Ó, falei a resposta de 2 questões para vocês aí, mas também analisem. Se vocês discordarem de mim, marca outra. Ok, agora vamos para a tarefa. Eu falei com vocês, a tarefa vai ser dividida em 3 partes. Então, tem 22A, B e C. Se quiserem, vocês podem fazer juntos ou dividir entre as 3 pessoas, né, que compõem o grupo. Mas é uma tarefa que, igual eu falei com vocês, assim, não deixem para fazer de última hora, é uma tarefa que ela é complexa, mas ela é muito legal. Para mim, que sou historiadora, ela é muito legal. Bom, nessa tarefa, propomos às equipes o trabalho com um instrumento que é muito importante para os historiadores, analisar e compreender imagens, observando seus detalhes e tirando conclusões a partir deles, né, desses detalhes. Essa tarefa é composta por 3 partes, ou seja, 3 imagens. Uma primeira imagem, olho sobre tela, embarque da família real para o Brasil. Uma gravura, a segunda, uma charge, o Voto às Mulheres, quadro de futuro, e depois é uma fotografia, que chama Festa da Uva, de 1932. Vamos lá. Cada uma dessas imagens, as equipes vão encontrar números. A tarefa consiste em associar esses números às frases que preparamos e que aparecerão ao lado de cada parte destacada na imagem. São frases que vão descrever aspectos da imagem. Cada número deve ser associado a uma única frase, indicada por uma letra. Entretanto, as equipes encontraram mais frases do que números, ou seja, há frases que não vão ser associadas a nenhum número. Quando você clica numa frase, né, quando você seleciona uma frase aqui para cada detalhe, é salvo automaticamente em rascunho, mas não significa que está entregue, tá bom? E depois que você terminar tudo, que você entrega a questão. Vamos ver como é que funciona isso. Vou fazer alguns para vocês. Primeira coisa que a gente vai ter, então, primeira imagem, desse cara aqui, Nicolas Louis Albert Delerive. Embarque da família real para o Brasil, Museu Nacional dos Coxas, Lisboa, Portugal. E aí vai ter essa pintura. Eu quero, né, dar zoom aqui, você pode, nessa pintura. Eu quero pesquisar essa pintura. Pega o nome dessa pintura aqui e o nome do cara e pesquisa, sabe por quê? Na internet tem já um pouco de análise sobre essa pintura. Então, por exemplo, aqui, ó, Embarque da Família Real para o Brasil. Vai falar aqui, Embarque do Brasil, para o Brasil em 27 de novembro de 1807, Dom João, príncipe regente, futuro Dom João VI. A corte muda-se para o Brasil face ao período das invasões napoleônicas em Portugal. É a mesma imagem, tá vendo? Vai ter algumas outras análises. Essa aqui, olha só, presta bastante atenção. Nesse link aqui, a gente tem outra pintura, mas repara que ela é um pedaço, com algumas alterações, ela é um pedaço dessa daqui, ó. Presta bastante atenção nessa parte. Ela é a mesma que essa parte aqui, ó. Deixa eu tentar ir com o zoom. Ela é a mesma que essa parte aqui, assim. Tá? Com algumas poucas diferenças. Tá bom? Então, ela seria essa parte. Então, a análise que apresenta aqui já dá para ajudar a gente. Então, por exemplo, cena retratada à beira de um cais. Em primeiro plano, ao centro e à direita, grupo de homens, mulheres e crianças, uns sentados sobre baús e outros de pé.
À direita, observa-se o príncipe Dom João, que porta chapéu armado, casaca vermelha, colete amarelo, calção fofo, meias brancas com sapato preto e ostenta banda. Aqui, ó. Ele mesmo, o Dom João. Bom, aqui vai falar um pouco, né? O céu que tá azul escuro, enfim, vai dar uma pequena analisada. Então, assim, pesquisa, tá? Sobre a sua fonte. E aí você vai fazendo um trabalho de quebra-cabeça, tá bom? Eu adoro. Vamos lá. Vamos começar ligando uma coisa na outra? Vamos. Vamos clicar aqui, então, no Dom João. Ele é o 16, tá vendo? Vai aparecer assim, ó. Você vai clicar, ele vai dar um zoom só nele. E a parte que não é para você analisar vai estar aqui em rosa. A parte que é para você analisar tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos procurar, então, né, a frase que tem a ver. É possível ver o príncipe regente de Portugal vestindo casaca e portando banda e chapéu armado. É isso. Olha só, eu estava até falando aqui, né, na que a gente clicou. Estava até falando isso, ó. Chapéu armado e ostenta banda. É isso. Então, ou seja, já descobrimos que para 16, a frase é a letra G. Ok? Então, vocês vão fazendo isso. Aqui já tá, ó, 16G. Vamos falar aqui do céu, que a gente viu que o céu tá azul escuro? Vamos clicar aqui no céu. 2, então tá aqui no céu, né? Vamos ver qual parte que fala aqui. O céu nublado e escurecido confere dramaticidade à cena. Então, essa é a parte que tá falando. Então, vocês entenderam que a cada parte ali, que eles vão chamar de migalha, cada parte aqui desse quadro, né, que está destacado, vai ter uma frase explicando ele? Então, a gente já pode atribuir aqui. Vamos ver. Vamos atribuir essa parte 11 aqui, ó. Estamos vendo só uma arquitetura aqui tem algumas tendas e tal. Vamos lá, fiquem atentos numa coisa. Igual a própria questão falou, não necessariamente não tem uma frase para cada número, né? Então, assim, tem mais frases do que números. Então, a gente precisa ver quais que não vão ser atribuídas. Nessa daqui, eu já fiz essa questão antes, a gente tem duas opções, porque tem uma que parece muito ser a resposta, quer ver? É possível ver um casario de arquitetura diversa e também tendas armadas. Então, aqui várias casas, né, e tal, e tendas armadas. Ok. Mas, primeiro, é uma arquitetura diversa? Não parece, tá? Porque tá muito parecida essa arquitetura. E a resposta, no fim das contas, vai ser outra. Quer ver? Vai ser essa daqui, ó. Uma fortificação ao fundo, que é uma fortificação ao fundo, com bandeira hasteada, é possivelmente uma representação da Torre de Belém. Tá? Então, essa aqui seria a resposta. Mentira, gente, essa aqui é a da Torre de Belém. Eu errei, eu confundi. Essa daqui seria a da Torre de Belém, e aquela outra ali vai ser mesmo, vocês têm que ir analisando. Essa aí seria a da Torre de Belém, peraí, dela. Uma fortificação com uma bandeira hasteada, é uma representação da Torre de Belém, tá? Quer ver? Torre de Belém. Tá vendo como parece? E aí, essa daqui vai ser realmente, né, aquela das tendas e da arquitetura diversa. Vai ser essa daí mesmo. Tá vendo? Vocês têm que ficar atentos. Bom, é isso. No fim das contas, vocês vão ligando uma coisa na outra. Se não souber ali o que é, o que significa, pesquisa também na internet, tá? E vai ser isso. Por favor, façam tudo. Aqui vai aparecer para vocês quais que já estão escolhidos. Tem como também desmarcar, tá? Então, vamos supor que aqui eu tivesse marcado errado, eu tivesse marcado aqui a da Torre de Belém. Tem como você clicar aqui e desmarcar, tá bom? Não tem problema, vai fazendo e refazendo, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Quando você terminar, escolher todas, aí você entrega a questão, ok? A 22B já vai ser essa outra imagem aqui, o Voto às Mulheres, quadro de futuro. Foi publicado aqui num periódico, né, o Malho, Rio de Janeiro, então é um jornalzinho. Vai ter vários aspectos aqui, tá bom? Vamos começar aqui com esses 5. Aí vai estar escrito, Zé Povo, aqui tem, seu Maurício, um quadro do futuro que nos espera.
Se passar o seu projeto, dando o direito ao voto às mulheres, em pouco tempo elas são são mais sabidas do que nós. Aproveitaram a moleza dos homens e dominaram tudo. E teremos, então, esta beleza. O avô fazendo crochê, a avó fumando cachimbo, o marido amamentando o filho, enquanto a mãe vai para a Câmara dos Deputados decidir deitar o verbo para a salvação da pátria. Tudo transtornado, tudo invertido. Maurício de Lacerda. Mas que tem isso? A Constituição é clara, as mulheres podem ser eleitoras. Zé responde, pois então viva a Constituição e o voto feminino. Talvez com as mulheres em cena, nós sejamos mais homens, acudindo ao apelo do ministro da Agricultura e Fazenda rumo ao campo para plantar batatas. Gente, claramente, esse é um texto que está criticando o direito das mulheres ao voto, né? Então, assim, as mulheres aqui nessa época ainda não podiam votar, as mulheres puderam votar no Brasil só em 1932, e aqui vocês podem ver realmente, olha só, aqui a gente tem um homem, tipo, se maquiando, parece, um pai dando uma madeira para o filho, uma menina brincando de bola, um menino brincando de boneca, uma mulher aqui, né, uma avó, fumando cachimbo aqui, ela tá lendo um jornal que chama O Sufragista, sufrágio é voto, né, sufragista é quem pode votar, e ela tá realmente usando sapato de homem, e aí aqui a gente vai ter o avô que tá fazendo crochê. Então tá fazendo uma crítica mesmo a mulher poder votar, falando que vai ficar tudo invertido se a mulher puder votar. Bom? Ok, então agora vocês têm que ligar também. Então, por exemplo, esse trecho aqui, ó. O texto sob, ou seja, na parte inferior da charge, expressa o apoio ao voto das mulheres. Não, né? Não expressa o apoio ao voto das mulheres. Vamos ver outro. O texto sobre a charge expressa uma crítica ao voto feminino e às suas possíveis consequências. Sim, então a gente já sabe que essa daqui, né, a migalha 5, né, essa parte 5 aqui, ela liga à frase H. Ok? De novo, gente, se vocês não concordarem, vocês mudam, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente tem a assinatura, né, o nome do autor e a data, né, a assinatura de quem fez a charge e a data, 1917. A assinatura do cartunista e a data de produção da charge indicam se tratar. É isso, né? Não tem muita outra coisa. E aí é isso, vocês vão ter que ligar tudo. É um quebra-cabeça. Eu sei que parece complexo, assim, porque são muitas frases, são muitos números, mas é um negócio bem gostosinho de fazer, eu acho, pelo menos. A C tem algumas considerações. Vamos lá, espera carregar. Aqui. A 6, ela é uma imagem, uma foto da festa da uva de 1932 em Caxias do Sul. E aí, o que eu vou indicar para vocês? Antes, a pessoa que for responder isso daí, antes dela responder, pesquisa sobre essa festa da uva de 1932, tá? Porque ela foi muito emblemática. A gente estava na época do governo Vargas, a gente estava vivendo o fascismo na Itália, e essa foi uma festa promovida por imigrantes italianos. Caxias do Sul era uma cidade, assim, da região sul, né, com muito, muito, muito imigrante italiano. Então, a gente vai ter aqui, sim, resquícios, ideias, né, fascistas, porque até o governo Vargas, que era o governo que estava nessa época, ele não era fascista, mas ele tinha inspirações fascistas, tá bom? Então, vocês têm que pensar nisso. E vocês têm que pesquisar um pouco, pode ser na Wikipédia que seja, coloca Festa da Uva de 1932. Vocês vão ver que está ali incentivando o trabalhismo, né? O trabalho, que é uma questão da época. E, enfim, vocês vão ter que dar uma pesquisada sobre o contexto aí dessa festa da uva de 1932 antes de fazer a questão, tá bom? E fiquem de olho aí, porque tem algumas alternativas que parecem ser e não são. Eu mesma me confundi, né? Lá na primeira que eu fui mostrar para vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, nessa 12, eu quis abrir para mostrar para vocês. Essa bandeira aqui, se você não souber, você pesquisa. Aqui tá falando, ó. A imigração que define essa localidade é reafirmada pela bandeira do Reino da Itália. Essa é a bandeira do Reino da Itália, tá? Então, essa aqui é a resposta. Mas se você não sabe, você pesquisa. Bandeira do Reino da Itália de 1932. Tá vendo? Aqui, ó. É isso mesmo. Do Reino da Itália. Bom? Mais para baixo, vai ter falando aqui que seria, deixa eu ver, a imigração que define essa localidade é reafirmada pelo estandarte oficial da Alemanha. E não, a imigração que define essa localidade é a italiana mesmo, tá? Mas, enfim, pesquisa, considera todo esse contexto, tá bom?
E é isso que vocês podem responder. Considera o fascismo, por exemplo, esse cara aqui, ele está fazendo uma saudação fascista, tá? Então, você tem essa resposta aqui. Deixa eu ver onde está. Uma das autoridades está fazendo uma saudação fascista, tá? Beleza? Então, é isso, gente. Igual eu falei com vocês, é um pouco mais complexa essa atividade, mas ela é bacaninha de fazer, vocês conseguem dividir entre si, tá? Qualquer dúvida, de novo, me chamem, me mandem no WhatsApp, se quiser marcar reunião para poder discutir todas as questões, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo. Espera aí.